vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a Aline, sou a psicóloga da Oficina da Memória, do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, o projeto que é financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, através da destinação solidária, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e executado pelo Lar de Fátima. Bom, meus amores, hoje eu venho aqui bater um papo com vocês, não trouxe nenhuma atividade hoje, porque eu reservei esse momento especial para falar sobre alguém muito especial na nossa vida. Dia 26 de julho foi reservado para ser comemorado, para ser lembrado o Dia dos Avós, né? E trouxe algumas curiosidades para vocês sobre esse assunto, né? Nossos avós que mexem tanto com as nossas memórias afetivas, a grande parte da população com boas memórias, né? Memórias saudáveis, boas lembranças. Dizem, né? Já tem aquele ditado que vovô, né? A vovó é mãe com açúcar, né? Mamãe com açúcar, porque ela é muito mais doce. Às vezes já foi tão rígida com os filhos e com os netos, babona, deixa fazer tudo, né? As pessoas até falam: a vovó estraga a criança de tão doce que costuma ser, né? Vira uma chavinha ali que desperta essa necessidade de ser mais afetuosa. Sai das costas, né? Aquela responsabilidade de ter que partir dela o educar, o criar. Então isso a deixa mais leve, né? Então eu trouxe umas curiosidades para vocês antes da gente bater um papinho sobre o Dia dos Avós. O Dia dos Avós, ele tem uma origem cristã. Olha que legal. Primeiro, né, vamos falar um pouco sobre aí essa longevidade. Mais ativos do que nunca, eles estão bem longe de estereótipo antigo dos avós. Quando eu li isso, eu falei, eu tenho que levar para o projeto, porque o nosso projeto, ele prega muito isso, né? A longevidade ativa. Vocês estão muito longe de qualquer estereotipo que queiram colocar em vocês, né? Todos aí extremamente ativos, mexendo no celular, independentes, né? Então, achei muito a ver com o nosso público, com vocês aí do nosso projeto. Bom, atualmente, vocês fazem de tudo um pouco. Dançam, olha o pessoal aí da oficina da professora Maura, dançam, se exercitam, olha aí o pessoal da oficina com o professor Jim. Olha os nossos bailes aí, mesmo online, muitos idosos mandam de sábado pra gente as fotinhas dançando, os vídeos dançando, participando, né? Então vocês não se limitam a isso, vocês gostam de participar, vocês cultivam, né? Esses hobbies, vocês criaram essas rotinas, vocês entenderam o quanto isso é benéfico para vocês da terceira idade, né? Vocês aceitaram que é importante se movimentar, se manter ativo, né? Isso foi o mais bacana, o processo de consciência de vocês. Mas ainda estão muito conectados. Olha esses dados, que legal. Pelo menos 5 milhões de idosos passeiam pelo mundo virtual. Frequentemente, de acordo com a pesquisa 60 mais na internet, o nome na pesquisa, feito pelo Instituto Locomotiva. Então, esse instituto fez uma pesquisa e eles chegaram no resultado de que hoje, atualmente, mais de 5 milhões de idosos aderiram o celular, a tecnologia como um todo. É um número muito grande, é um número muito significativo para uma população que muitas vezes foi muito subestimada, concordam? Bom, a região sul é a que concentra o maior percentual desse público, com 18% de idosos conectados em computadores, smartphones, tablets, enfim. No sudeste, o percentual chega a 60%. Olha nós do sudeste aí, deixando o nosso recado. Bom, nesse Dia dos Avós, né, reuniu então
esse site que eu trouxe para vocês, esse artigo reuniu algumas curiosidades sobre o porquê dessa data. Por que existe o Dia dos Avós? Não que não deveriam, né? Porque avós tem todo o nosso coração, tem todo o nosso amor. Bom, a data tem origem no século XX, quando o Papa Paulo, escolheu o dia 26 de julho para homenagear os avós maternos de Jesus, Ana e Joaquim. Ambos foram canonizados no século XVI pelo Papa Gregório VIII, por terem concebido Maria, mesmo sendo considerados estéreis. Olha que história! Por isso que no dia 26 de julho, então, fiquem sabendo que é considerado, homenageado os avós. Tem origem cristã. Mas independente da sua religião, mesmo você não seguindo essa linha católica, né? Não deixem aí de exercitar, de lembrar, de mostrar e demonstrar o amor, porque assim, foi criado pela origem cristã, mas aí o mundo muda, a gente muda e não tem nada demais a gente pegar um dia para celebrar, para colocar em ênfase a importância dos avós na vida de um ser humano. Vamos lá, né? Vamos ainda falar um pouquinho mais. Vamos lá. Avós e netos, né? Essa relação linda. Essa relação saudável entre avós e netos é importante porque os mais velhos passam segurança e carinho às crianças. Olha que bonita essa parte. Mas de uma forma mais tranquila do que os pais. Foi o que eu falei um pouquinho antes de começar. É um relacionamento gostoso pela liberdade que os pequenos têm com os avós e que nem sempre têm com os pais. É um relacionamento de amadurecimento porque tem uma distância de gerações muito grande e eles precisam se afinar. Quem disse isso foi o psicólogo Guilherme Falcão, que escreveu esse artigo, né? Para os avós, além da nova oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de uma criança, os netos trazem orgulho, bem-estar, a maior conexão com o mundo moderno e novos aprendizados. Num estudo recente feito por Berlim, né, cidade de Berlim, ao longo de 19 anos, com 500 pessoas entre 70 e 103 anos de idade, constatou algo surpreendente. Os avós que convivem e cuidam dos netos têm risco de mortalidade 37 menor em relação aos que não tinham esse contato. Olha que demais, gente! Que lindo essa estatística, né? O quanto é rico, o quanto é saudável essa troca de idades. E aí, vocês lembram da campanha das mães do nosso projeto Pra Sempre Mãe? Nós enfatizamos que mãe não é só a biológica. Existem várias formas de você demonstrar e vivenciar o amor materno. A mesma coisa, a mesma questão se aplica para os avós, né? Às vezes você não é a avó biológica daquela criança, mas você adotou ela pelo seu coração. Você cuidou desde pequeno, é um filho de uma grande amiga e aí sempre te chamou de vó e você adotou ele como o seu neto. Temos então aí as avós de pet, dos filhos que escolhem não serem pais, mas tem os animaizinhos e morre de amores por esses animaizinhos. Aí os avós acabam pegando e sendo vó, chamando de vem cá com a avó, pro cachorrinho, pro gatinho, ou seja qual for o pet.
Então é muito importante a gente não limitar o amor de vó, igual a gente não limita o amor de mãe, né? Cabe para todo mundo aí, se você se sente vó, né? Se você tem esse sentimento por alguém, está valendo, né? Esse dia 26 é para você também. É para lembrar da sua importância na vida, na construção de um ser humano. Antes, um tempo atrás, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Eu, Aline, tive a grande chance, a grande sorte de conviver por muitos anos com as minhas duas avós, com os meus dois avós e ainda por 24 anos de idade com a minha bisavó materna. E a gente sempre falava muito, principalmente a minha bisavó, que ela era o nosso Google. Tudo a gente perguntava para ela. Toda vez que a gente tinha alguma angústia ou alguma dúvida, principalmente voltada à saúde, ela era uma senhora com muitas crenças, então tudo ela tinha o chazinho para gastrite, tinha o chazinho para dor de cabeça, tudo. Eu sempre vou ter essa memória afetiva dela com a medicina da natureza, de ter sempre, a vida inteira, ela sempre teve a hortinha na casa dela, com hortelã, com salsinha, com cebolinha. Ela sempre gostou de cuidar de plantas, então ela sempre vai ser lembrada, claro, entre outras questões, mas muito com essa questão de crenças, era muito forte nela. E às vezes a gente achava até engraçado, por exemplo, quando a gente queimava, às vezes fazendo comida à mão, ela falava, passa no cabelo, o cabelo ajuda a não dar ferida. Então são coisas assim que a gente ri, mas a gente sempre falava. Não tinha o Google eram os nossos avós, por serem seres de grande sabedoria, por experiências de vida, né? Então ter esse contato, ter essa troca é extremamente, não foi surpresa eu ler tudo que eu li nesse artigo que eu trouxe um pedaço para vocês, né? Do quanto é saudável essa troca dos mais novos com os mais velhos e dos mais velhos com os mais novos. Vocês da terceira idade pôde aprender com nós mais novos sobre a modernidade, sobre a tecnologia, sobre o benefício de hoje ser inserido nesse contexto tecnológico, né? Mas não deixando de também mostrar o quanto vocês também podem nos ensinar ainda dentro disso tudo, com a simplicidade de antigamente, né? Hoje estamos num mundo muito acelerado e aí vem vocês com uma narrativa da época, né, de vocês, que era o quê? Naquela época do sítio, a gente tinha mais calma para fazer as coisas, mais tranquilidade, não era essa correria, tinha uma qualidade de vida melhor, mesmo que a grande maioria tinha uma questão mais simples, né, de vida, até por conta de ambições, não tinha igual era hoje, né? Até era imposto para a mulher aquela questão de cuidar da casa, não tinham grandes ambições voltadas para a mulher, né? De poder estudar, de poder trabalhar fora. Então é uma questão muito social, né? Uma cultura muito social que era vista lá atrás e que hoje as avós falam isso pra gente, né? No sentido do desenvolvimento da mulher, de menstruação, de relacionamento amoroso, né? Então hoje o texto também, esse artigo traz essa parte de como os netos conseguem falar melhor sobre alguns assuntos com os avós, de se sentir mais à vontade. E é exatamente por isso, hoje os idosos estarem abertos a esse diálogo, de ter essa troca, de ser mais leve por não ter essa responsabilidade de partir dele o cuidado. É como se eu já fiz a minha parte com o meu filho, agora eu posso curtir o meu neto e a minha neta, porque lá no meu filho eu tive que trabalhar, eu tive que colocar minha atenção e minha energia para outras coisas e por muitas vezes passa muitas questões de reforçar vínculos afetivos com os filhos, né?
então sobra esse espaço com os netos, e aí é onde tem essa interação, essas lembranças de muito afeto, de muito carinho, de muito amor, né? Tem muitas pessoas que são criadas, por mais que os avós, agora eu sou avó, posso ficar de boa, só curtir o meu neto, mas ainda também vemos o cenário de muitos avós que precisam, que os pais precisam dessa ajuda e os avós ajudam a criar, né, os netos. E aí tem até, alguns fazem até aquela piadinha, né? É criada pela avó. Porque mesmo sendo criada pela avó, é diferente a criação, porque a avó é a famosa mamãe com açúcar, sim. Então sempre vai ter um zelinho a mais, um cuidadinho a mais, né? Aquela dosinha que a avó tem, não bate, não briga, resolve com outros manejos, né? Isso é muito de vó. E aí eu quero saber hoje de você aí que está me assistindo, como que era com a sua avó, a sua relação. E hoje, como é você sendo vó? Como você se vê nesse papel? Faça um videozinho curto, de no máximo 1 minutinho, 30 segundos, enfim, do jeito que você se sentir mais confortável, falando como é ser avó para você, como que você se sente nesse papel, né? E lembrando que não precisa ser netos biológicos, né? Se você não é avó biológica, se você não é avó de pet, se você não é avó adotiva, você teve uma avó. Como que foi a sua relação com essa avó? O que ficou de memórias afetivas dessa avó? O que você carrega de tradição até hoje na sua vida? Compartilha comigo aqui no grupo, conta aqui pra gente, compartilha. Pode ser inscrito, mas se você quiser fazer um videozinho vai ficar bem legal. Combinado? Um beijo pra você e eu já deixo meus parabéns para todas as vovós aqui que estão me assistindo. Um grande beijo, vocês são essenciais na nossa vida. Eu digo aqui como neta, fui muito feliz, ainda eu tenho meus avós paternos vivos, graças a Deus, eu amo de paixão. Sempre que posso estou junto com eles, eles moram em São Paulo, né? Minha avó tem 72 e o meu avô tem 70 anos. Eles são os únicos que sobraram ainda para eu mimar muito, para eu ser muito mimada. Eu sou a única neta da minha avó mulher e faço aniversário no dia do aniversário dela. Então vocês imaginam o quanto eu sou mimada. E eu sou mesmo. E eu me permito ser muito mimada por ela, porque eu a amo muito. Então eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço, o meu amor para todas vocês. Muito obrigada por serem essas avós maravilhosas que vocês são, tá bom? Vocês são muito importantes na nossa construção de vida, certo? Um beijo para vocês, minhas vovós. Ó, um coraçãozinho para vocês. Até a próxima. Tchau!